Nós vamos estudar do Evangelho Vinha de Luz, a lição de número 133, que nos traz um quadro materializado e que tem o título Casas Espirituais. É de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E nos diz o texto do Evangelho: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. O que nós estamos entendendo é que todos nós somos pedras vivas, né? Ainda difíceis de se renovarem, guardando conosco pensamentos que trazemos também dificuldades de eliminar, como pedras vivas, mas são criados como casa espiritual. Cada um de nós aqui na Terra é considerado por Jesus uma casa espiritual, aonde nós podemos fazer tudo o que desejarmos em nosso benefício. E Emmanuel nos traz a orientação sobre esse versículo do Evangelho, dizendo que cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Veja bem que Emmanuel fala, né? Cada um de nós somos uma casa espiritual e devemos estar deliberadamente, pelo nosso esforço, o morador. Quem é o morador? É o nosso espírito, né? Nós somos a casa física, o morador é o espírito, que deve estar deliberadamente e se esforçando para a modificação dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso pensamento no dia a dia, né? Então, somos casas espirituais e não vamos dizer, eu tenho que me melhorar porque Jesus me ensinou. É dever nosso. Devemos estar deliberadamente buscando, se esforçando para que a gente possa aprender e modificar a nossa vida. Ele diz, valendo-nos do símbolo, porque Emmanuel pega um símbolo, né, uma forma de nos explicar materializada para que nós possamos levar ao espiritual e entendermos a lição melhor. Valendo-nos do símbolo, recordemos que existem casas, olha só, meus irmãos, igual a gente vive aqui na Terra, todos nós, olha, recordemos que existem casas ao abandono, né? Casas mentais. A gente não procura saber o que está nos acontecendo. Abandonada. Nós deixamos o nosso pensamento aí, né, no ar, voando. Caminhando para a ruína. Se não equilibrarmos o nosso pensamento, nós caminhamos sempre para a ruína. E outras casas, né, que se revelam sufocadas pelas ervas entrelaçadas ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Veja bem, o nosso descuido tem um preço, né? Estamos no corpo físico e muitas vezes a gente não se preocupa com o que estamos fazendo, da onde viemos, para onde vamos, como estamos pensando, como estamos sentindo. Então, nós estamos abandonando a nossa casa mental. O dono dela, o dono é o espírito que pensa, é o espírito que fala, é o espírito que age. Então, muitas vezes nós nos encontramos sufocados, sem saber o que fazer conosco mesmo. O que vemos, o que assistimos, nós não sabemos, estamos sufocados pela erva e entrelaçadas ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros.
porque a erva toda enramada, né, cria muitos insetos. E nós estamos deixando o nosso pensamento dessa forma, com traiçoeiros e venenosos da sombra. Veja bem, aparece de quando em quando edificações relaxadas, mentes que não buscam a direção do Cristo, né? Do Evangelho de Jesus. E Emmanuel está dizendo que aparece de quando em quando edificações relaxadas. Levantamos, trabalhamos, comemos, dormimos. Não nos preocupamos porque nós somos espíritos. Achamos que somos o corpo, somos a matéria só. Cujo inquilino jamais se animam a remover o lixo desprezível. Veja bem, o lixo mental. Pensa no mal, ouve o que não é bom, e a gente nunca se desperta para remover esse lixo mental, para tirar da nossa mente, né? Às vezes até falamos o que ouvimos, o que vemos, o que sentimos. Não nos preocupamos em remover o lixo desprezível e observam-se as moradias, e Emmanuel continua dizendo que observam-se moradias, corpos com a mente carregada de pensamentos envolvidos por seres danosos, como podemos perceber nos dias de hoje. Moradias fantasiosas, mentes que estão criando fantasias, não a realidade, que ostentam fachada soberba, né? Muitas vezes a gente se apresenta assim aqui no planeta Terra. Parece, né? Mas não é. É uma fachada soberba, mas com disfarçáveis desorganizações interior. A pessoa, né? Que muitas vezes a gente tem toda aquela confiança, mas ainda está sem direção do espiritual. Então, a sua organização interna está totalmente desorganizada. Só temos fachada. É como aquela casa que está caindo, está precisando de uma reforma, e a gente faz a fachada dela à frente, né? E pinta de novo e está bonitinha. Mas se entrar dentro da casa e ver como que está, né? Ela está sem alicerce. Pode cair o fundo. E assim somos nós, às vezes a fachada, né? O que apresenta, de repente a gente está perturbado, a gente está sem saber o que fazer. É porque é só fachada, não temos ainda o equilíbrio, descuidamos da nossa casa mental. Tanto quanto as que se encontram penhoradas. Veja bem, mas como que pode, né? Penhorar a nossa casa mental. Nós fomos buscar no dicionário e a penhora, ela ainda é mais grave do que a hipoteca, né? Porque é uma dívida que nós temos a pagar. Só que essa hipoteca se usa muito no campo material, né? Mas nós também estamos nessa condição no campo espiritual. Porque a gente traz consigo, de muitas reencarnações, dívidas de amor uns com os outros. Então, nós estamos aqui na Terra todos hipotecados nas leis de Deus. Não cumprimos, né? E a do campo do espírito também são dívidas que ainda não trazemos, ainda um capital, bens, porque muitas vezes não trabalhamos a nossa mente para o bem, e quando trabalhamos a nossa mente, a gente não só se sente bem, equilibrados, mas a gente emite esse pensamento, porque somos energias, o nosso pensamento é energia, e essa energia transmite aos outros. Como não temos ainda essa condição,
porque nos sentimos presos a muitos corações ainda, que somos endividados, aí vamos até a essa penhora. Muitas vezes a gente perde a noção do tempo, não conseguimos pensar mais. Alguém tem que nos ajudar. Os benfeitores trabalham em benefício de todos nós, todos os minutos da nossa vida, mas a gente está com a nossa casa mental relaxadamente vivendo, né? E ainda não nos preocupamos em remover os lixos mentais. Veja bem como o Emmanuel nos traz uma lição muito importante. Então, estamos penhorados por hipotecas de grande vulto. Devemos muito. E, às vezes, num momento, o irmão pode tomar a nossa mente. E aí? Como vamos ajudar? Como vamos pagar as nossas dívidas no campo material se não temos, né, condições de pagá-las? Assim estamos no campo espiritual. Se alguém nos chegar e cobrar, olha, você fez isso comigo espiritualmente, pode nos falar dentro da nossa consciência, e ele tem condições de nos travar uma existência, porque nós estamos vivendo despreocupado conosco mesmo. E Emmanuel continua dizendo que, sendo justo acrescentar que são raras, olha, meus irmãos, é importante a gente saber disso, que são raras as residências, né, as mentes completamente livres aqui na Terra. São raras aqueles que podem fazer um programa, né, da sua vida e trabalhar naquele programa e ser vitorioso, como vemos tantos médiuns, né, se dedicarem, cumprindo os seus deveres. E ele diz aqui, Emmanuel, que são raras as residências mentais completamente livres. Nós vemos que muitas vezes a gente até, né, tem aquela vontade de trabalhar, de fazer algo por nós também e pelos outros, mas às vezes a gente é meio preso, alguma coisa acontece que nos dificulta as nossas tarefas. Então, são residências livres, são raras aqui na Terra. Em constante renovação para o melhor. Devemos viver dessa forma, em constante renovação para o melhor. Buscar nos corrigir. Pensamentos que não são bons. Vamos limpar a nossa residência mental, vamos limpar a nossa mente, né? Para que a gente possa fazer um programa reencarnatório e podermos vencer as nossas dificuldades e ajudar esses irmãos que vêm muitas vezes senhorear do nosso pensamento, porque eles não são maus, eles são irmãos que vêm buscar ajuda e nós devemos ajudá-los, devemos a ele o nosso amor. E aí Emmanuel diz, o aprendiz do Evangelho precisa, todos nós que estamos estudando, principalmente essa lição também nos faz muito bem, o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia. Ah, eu conheço a doutrina, me faz tanto bem. A minha família tem recebido tanta ajuda, então, é inumeráveis os bens que a gente recebe, porque os benfeitores nos socorrem. Eles não se importam se temos condições de receber ou não, eles nos ajudam para ver se a gente pode despertar, né? Quanto mais nos ajuda, para a gente despertar. Às vezes não temos mérito, mas tem a misericórdia de Deus para nos ajudar. Então, o Evangelho não é só para nos fazer bem, assim, sentirmos bem, mas não trabalhar com o que já sabemos, não trabalhar, não distribuir aos outros aquilo que a gente recebeu através do Evangelho. Carícias embaladoras, e sim, por material, olha o que é o Evangelho na nossa vida,
por material de construção e reconstrução de reforma integral da casa íntima. Veja bem, o Evangelho nos ajuda a construir dentro de nós mesmos e reconstruir o nosso passado, construindo agora nessa existência, fazendo o quê? A nossa reforma íntima, né? Buscando se preocupar conosco mesmo. Aí Emmanuel nos diz ainda, muitas vezes é imprescindível, olha só, muitas vezes é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior, tudo que temos, né? A gente está alicerçado muitas vezes só com coisas da matéria. E é muitas vezes necessário que esses alicerces eles sejam abalados e renovados. Mudar tudo dentro de nós. Mas como mudar dentro de nós? O nosso sentimento, nosso pensamento, as nossas ações. Nós podemos abalar esse alicerce. A gente vinha despreocupado até hoje, né? Conosco mesmo. Mas de hoje em diante, nós vamos usar o Evangelho para construir e reconstruir o nosso passado. Temos que abalar. A casa, quando se reforma, abala tudo, né? Só que essa reforma aqui, que nos diz Emmanuel, ainda é mais difícil, porque o morador, que é o espírito, não pode se afastar da casa, do corpo físico. Todas as reformas são feitas com o morador dentro. Não temos como fazer uma construção e alugar uma casa, a gente pode, mas sair desse corpo, não temos condições para a reforma, a não ser o momento da morte. Mas aí a gente vai ver o que fizemos, o que deixamos de fazer, o tempo que perdemos, né? Então, é uma reforma íntima. Para que essa reforma seja feita, a gente tem que abalar os nossos alicerces interiores e renová-los e mudar. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. Nós não podemos dizer que estamos com Jesus só por sabermos a teoria ou dizermos que somos religiosos, vamos na casa religiosa todo dia. Não, ele é também restaurador da casa espiritual de todos os homens, de todos nós. E ele termina dizendo, Emmanuel, o cristão, olha só, o cristão sem reforma íntima, sem abalar os alicerces, mudar a vida da gente, dispõe apenas de planta de serviço. Quando a gente constrói uma casa, primeiro a gente se faz uma planta, né? Depois a gente vai erguendo toda aquela construção. Então, nós, sem essa reforma íntima, interna, apenas temos a planta do serviço. Nós sabemos que a gente tem que visitar o doente, nós sabemos que temos que mudar a nossa vida toda, né? Íntima, porque pensamos às vezes não coisas boas, não sentimos coisas boas, não fazemos coisas boas, coisas que nos eleva o espírito. Fazemos coisas boas, mas assim, dentro desse campo bem conhecido da matéria. Então, Emmanuel está nos dizendo que não vamos ficar só na planta, né? Dos nossos trabalhos. Eu sei, eu conheço, eu sei onde que eu vou, mas a gente não vai. Mas a gente não faz essa reforma, não abala os alicerces. Hoje eu vou fazer alguma coisa por mim mesmo, né? E ele termina assim, o discípulo sincero, porém é trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor. Então, o trabalhador, né, o discípulo sincero, ele é um trabalhador devotado. Ele sabe que há necessidade de se renovar e necessidade de ajudar os outros no campo do entendimento, da renovação de cada um, tanto encarnado, e imaginemos os desencarnados. São muitos que a gente às vezes não vê, mas temos certeza que eles estão ligados a nós. E estão aqui conosco também assistindo, né?
E ele diz, não atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, não. A gente diz, eu vou para o trabalho do Cristo, vou servir a Jesus, vou trabalhar, né, para Deus, para Jesus. Não para o benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Olha que lição maravilhosa, né? Porque a gente muitas vezes pega uma tarefa e quer fazer essa tarefa porque Jesus ensinou, o Evangelho nos convida, né? Porque a lei de Deus é essa, mas a gente tem que ir, como nos diz Emmanuel, com o espírito determinado. Eu que preciso, eu que devo me melhorar. E fazer essa reforma abala. A gente vai mudar muito, né? Nós vamos ficar até diferente. Muitas pessoas vão sentir que nós estamos agindo, falando, pensando diferente, o nosso gosto é diferente, os nossos prazeres não são mais aqueles que a gente tinha, né? Porque a gente renovou e a gente está querendo mudar. Então, vamos nos esforçar, porque o cristão não é para se embalar nos ensinamentos de Jesus. Eu sou muito assistido, eu estou muito bem. Mas você está bem, mas tem muitos que não estão bem. E você deve distribuir àqueles, né, que não estão bem, porque você já recebeu. Então, é nossa tarefa. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Jesus por essas orientações que nos ajuda, que nos convida a renovar, a abalar os alicerces íntimos de cada um de nós, melhorando o nosso coração, o nosso pensamento, porque trazemos conosco grandes dificuldades. Em quantas reencarnações tivemos aqui na Terra, temos certeza que não conseguimos caminhar com Jesus. Porque aqui estamos novamente, significa que temos dívidas e vamos nos cuidar para não ser também penhorados, porque a penhora nos trará grandes dificuldades de realizar as nossas tarefas. E sabemos que é dívida, e dívidas de amor. Por isso, Jesus, te agradecemos por essa orientação a todos nós, encarnados, desencarnados, que aqui estamos. Te pedimos, Jesus, que nos dê forças para que possamos continuar estruturados, realizando tarefas que nos faz se aproximar uns dos outros e, com certeza, de Ti, amigo divino, Senhor de todos nós, luz, direção, guia espiritual de todos os seus irmãos aqui na Terra, no corpo e fora do corpo. Por isso te rogamos, Jesus, que nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem para cumprir essas tarefas, as quais todos nós pedimos a Deus para realizar aqui, no corpo físico e nessa encarnação. Fica conosco, nos abençoe, nos dê toda a oportunidade como nos dás para estar contigo. Agradecemos por nos receber aqui no planeta Terra, como seus irmãos, repetentes de acordo com as leis morais da vida. Por isso, Jesus, temos certeza de que Tu conheces as nossas dores e nos ajuda sempre. Que assim seja.